Boa noite para todo mundo. Hoje, 23 de maio de 2023, e vamos para o resumão do dia, pessoal. Vamos lá. Bolsas na Ásia fecham no negativo por conta do impasse aí da dívida, do limite da dívida dos Estados Unidos, né? Essa questão da negociação do Biden com o Congresso. Por quê? Eles tiveram uma reunião ontem à noite, o mercado tinha expectativa de que desta reunião poderia sair finalmente o acordo. E não saiu. Apesar das declarações tanto do Biden quanto do presidente da Câmara lá, o Kevin McCarthy, meu inglês é sensacional, toda vez eu adoro. Apesar de depois da reunião eles terem saído e falado, né, que eles evoluíram nas negociações, tarará, tarará, ainda não teve uma negociação. E nesta hora, porque foi ontem tarde da noite, nesta hora as bolsas da Ásia estavam abertas. Então elas acabam sendo contaminadas aí pela negatividade em relação a este tema. Não teve nenhum drive muito específico acontecendo por lá, certo? Em se tratando de commodities, minério de ferro, outro dia de queda, tá? Ele cai 3% nesta madrugada e ao longo do dia de hoje ele continua caindo. E isso obviamente impacta na cotação das empresas siderúrgicas aqui da nossa bolsa, especialmente Vale, que tem um peso significativo no nosso Ibov, certo? O petróleo, pessoal, ele estava dentro de uma estabilidade, tá? Ele já vem há dias aí dentro de uma estabilidade, porém hoje ele acabou ao longo do dia subindo 2%, porque só adiantando aí saiu o indicador lá nos Estados Unidos, o indicador econômico, que mede o estoque de petróleo, API por lá. E esse estoque ele veio muito menor do que o esperado. Então pensem comigo, se o estoque está muito menor do que o esperado, significa que os americanos estão consumindo muito mais do que o esperado. Então estão demandando muito mais petróleo. E quando aumenta a demanda, a lei da oferta e procura. Quando aumenta a demanda, o preço sobe, certo? Então o barril do petróleo hoje tem uma alta aí de quase 3%, vai. E isso impacta, inclusive, positivamente as nossas ações da Petrobras, que fecham bastante positivas no dia de hoje, até segurando o nosso Ibov de uma queda um pouquinho maior, tá bom? Bom, indo agora lá para a Europa, pessoal, bolsas por lá negativas, e hoje não são levemente negativas, mas um pouco mais pesadas, principalmente, pessoal, porque por lá saíram os PMIs no dia de hoje. Tanto o PMI de serviços, quanto o PMI industrial e o PMI composto, né, que é uma composição dos dois. E o que acontece, pessoal? O PMI de serviços, ele veio acima de 50 e acima do que era esperado e acima do dado anterior, tá? Lembrando que PMIs acima de 50 mostram expansão econômica, abaixo de 50 mostra uma contração econômica. Eu tenho um vídeo sobre PMI explicando isso direitinho, quem ainda tem dúvida vai lá e assiste, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Vamos dar só uma recapitulada aqui para vocês entenderem. A inflação de serviços no mundo está muito forte e persistente. Por quê? Num resumo breve aqui, na pandemia, a gente deixou de consumir serviço, né? A gente ficou dentro de casa, então não dava para ir num restaurante, ir num salão de beleza, enfim, consumir serviços, né? Então as pessoas passaram a consumir muito mais produtos, né? Compra online, tanto que isso explodiu na pandemia, né? Tanto que na janela de pandemia a inflação de produtos subiu muito. Porém, na medida que o mercado, né, o mundo, as economias se reabriram, aquelas pessoas que consumiram muito produto deslocam este consumo para serviços, né? Porque aí você pode sair, ir num restaurante, ir num teatro, ir num show, ir no salão. Então, na medida em que acontece um deslocamento de inflação de produtos para serviços. E por que a inflação de serviços está tão persistente no mundo? Não na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Inclusive, o nosso presidente do Banco Central, Campos Neto, ele tem falado bastante sobre isso ao argumentar que ainda não dá para cortar a taxa de juros, mas isso é uma outra discussão. Mas por que a inflação de serviços está tão persistente no mundo? Porque na pandemia, pessoal, os países, de um modo geral, a gente emitiram muito cheque, né, para sustentar a economia ali, as pessoas que perderam o emprego e etc. Então, assim, por exemplo, os Estados Unidos semanalmente imprimiam cheque lá para a população americana poder consumir, né? E aí, esta impressão de dinheiro que foi feita na época da pandemia, as pessoas, ainda existem resquícios pós-pandemia sobre esse tema, ou seja, as pessoas foram recebendo aquele dinheiro ali e há estudos que dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles ainda estão consumindo dinheiro relacionado a esses cheques, né? Eles chamavam de cheques lá entregues, por exemplo, pelo Banco Central americano, certo? Então, assim, a inflação de serviços no mundo está muito persistente e este ponto é um ponto
extremamente importante que os bancos centrais têm levado em conta para não cortar os juros e, em alguns casos, inclusive, subi-lo, tá? Então, vamos voltar para a Europa. Quando o PMI de serviços ele vem acima de 50, acima do esperado, mostra que a inflação de serviços por lá ainda não está controlada, assim, que há uma expansão econômica relacionada ao setor de serviços por lá, e isso impede o Banco Central Europeu de cortar os juros, e muito pelo contrário, talvez tenha que subir. E o PMI industrial lá, pessoal, ele vem abaixo de 50, então ele mostra uma contração da indústria, uma expansão de serviços. Isso deixa as bolsas por lá no negativo, certo? Vamos agora lá para os Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, pessoal, também saíram dados de PMI hoje, e para eu não me delongar aqui, foi exatamente como na Europa. Serviços acima de 50, acima do esperado, indústria abaixo do esperado. E eu acho que vieram abaixo de 50. Mas o de serviços mostra aí uma persistência da inflação de serviços, porque existe uma expansão econômica neste setor em específico. Tá certo? Bom, além disso, a Bolsa dos Estados Unidos hoje ela fecha em queda, as bolsas fecham numa queda considerável por causa de um fator que aconteceu no período da tarde, porque o PMI por si só, ele gerou uma oscilação na bolsa ali, mas não foi este o ponto suficiente para colocar a bolsa aí com uma queda de 1% lá nos Estados Unidos. O que provocou esta queda mais acentuada no período da tarde lá foi o fato de que esse impasse do limite da aprovação de um teto maior da dívida, que o pessoal fala que os Estados Unidos pode dar calote em junho e tal, que eu tenho comentado insistentemente com vocês aqui, alguns membros do Partido Republicano, que é a oposição ao governo, eles se mostraram desconfiados dos cálculos do Tesouro, insinuando que o dinheiro pode acabar em junho. Eles apontaram que isso pode ser, na verdade, uma manobra do atual governo para aumentar o teto da dívida para que eles possam gastar mais. Lembrando que o Biden ele tem um perfil de esquerda e um governo de esquerda, ele por si só tem um perfil mais gastador. Então, assim, a oposição tem falado assim, olha, eu quero que as contas sejam refeitas para provar que, de fato, os Estados Unidos vai dar um calote daqui a 10 dias, porque é 1º de junho, pessoal. Tá muito próximo, porque eu não tô acreditando mais nessas contas, não. Isso aí é uma manobra do governo atual para poder aumentar o teto da dívida, ele poder emitir mais dívida e gastar mais. Pronto, isso daí mostra que, na verdade, uma negociação entre o Congresso e o atual presidente americano, o Joe Biden, a negociação está muito longe de ser feita. Então isso por si só fez com que a bolsa fechasse bem negativa lá nos Estados Unidos, contaminou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que a gente vai falar já já. E inclusive, pessoal, o VIX, que é o índice do medo, lembrando que tem vídeo explicando o que é VIX aqui também, se você tiver dúvida vai lá e assiste, o VIX hoje chegou a bater 11%. 11% no VIX ainda não é o caos, tá certo? Mas é uma sinalização aí de que há problema no ar, que os investidores ficaram preocupados aí com esse posicionamento da oposição lá nos Estados Unidos. Política sendo política em qualquer lugar do mundo, né, minha gente? Mas é isso. Então, bolsa nos Estados Unidos, um negativo. Bora pro Brasil. Bom, aqui no Brasil, pessoal, hoje, na hora do almoço, almoçaram lá na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Obviamente, o Arthur Lira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Pacheco, que é o presidente do Senado, e o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Essa turma almoçou junta na casa do Arthur Lira. E depois do almoço, o Fernando Haddad ele vem a público e aí ele se mostra bem confiante, assim, esse grupo de pessoas que são importantes, né, na tomada de decisão, eles estão bastante confiantes em relação à aprovação do arcabouço fiscal. Neste instante, isso deixou a nossa bolsa bem positiva e o nosso dólar no negativo. Chegou a cair bastante. Bastante não, mas chegou a cair em relação ao ponto que ele estava. Acontece que ao longo do dia, com essa questão que aconteceu nos Estados Unidos, que eu acabei de contar para vocês, acabou contaminando todas as bolsas do mundo e a gente não ficou para trás. Então a nossa bolsa que estava no negativo vira e fecha no negativo, estava positiva, né? Ela vira e fecha no negativo. E o nosso dólar, pessoal, ele fecha dentro da estabilidade. Os investidores, eles preferiram não tomar nenhuma posição maior, né, mais forte, antes da aprovação do projeto do arcabouço fiscal, que pode ser inclusive amanhã. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem 2 pontos de dúvida aqui. Uma é o texto final do arcabouço, já que emendas já apareceram, já que existe uma dúvida aí do mercado em relação a um gasto permitido no texto no ano que vem e no próximo ano aí, que segundo os cálculos era de 80 bi, eu cheguei a comentar isso com vocês,
Daí o Cajado, que é o relator do projeto, falou, não, na verdade o número não é 80, é 20. E aí o Fernando Haddad já falou assim, não, na verdade o número não é 20, é 10. Então, assim, a margem de erro entre 10 e 80 está muito grande. Então o Cajado ele ainda quer se debruçar sobre esse tema para clarear as informações e mostrar de fato qual é o número final. Que existe essa dúvida aí também. E as emendas que estão surgindo aí que o pessoal quer colocar junto desse projeto para aprovação. Então, assim, vamos lá. O texto final mesmo, tal, é uma dúvida. E a aprovação por si só é uma dúvida, tá? Então existem essas duas dúvidas pairando no ar, que provavelmente vão ser solucionadas ou respondidas nos próximos dias, talvez amanhã, inclusive. Tá certo? Vale lembrar, pessoal, só um asterisco aqui, que o fato, eu até enfatizei bastante aí, que o fato do almoço ter sido hoje na casa do Arthur Lira, o Arthur Lira tá deixando muito claro que toda essa aprovação do projeto do arcabouço fiscal é uma articulação dele, ele tem se mostrado muito necessário, muito importante para o governo, porque o governo ele não tem uma base consolidada aí para aprovar os projetos que ele quer e tal no Congresso. E que eles dependem do Arthur Lira e, de certa forma, dependem para que ele consiga fazer essa articulação dentro do Congresso. Então, assim, é mais uma mensagem que ele quer passar fazendo uma reunião na casa dele e tal, do que qualquer outra coisa. Mas vamos em frente. Então é isto, né? Espero que tenham entendido o que aconteceu no dia de hoje. Então, assim, nosso dólar ele fecha dentro da estabilidade, nossa bolsa ela fecha levemente negativa, mas muito mais influenciada pela movimentação que teve nos Estados Unidos e, obviamente, pela queda do minério de ferro, que acabou contaminando uma Vale da vida que tem um peso importante pra gente, do que qualquer outra coisa, certo? Mas tudo pode mudar e a depender dessa aprovação do arcabouço, porque essa semana é o que tem de mais importante acontecendo aqui no Brasil, tá certo? No mais é isso, pessoal. Hoje eu bati o meu recorde intraday de resultados, eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. Vamos perseguir agora, né? Assim, o resultado de hoje não é o de amanhã, então a gente vai perseguir novos recordes à medida em que eu, obviamente, evoluir como ser humano e como profissional. Mas é isso, estou compartilhando com vocês porque estou feliz. Eu converso com algumas pessoas bastante no direct que operam também. Então é isto, no mais é isto. Acreditem e confiem no contexto, estudem bastante, se mantenham bastante atualizados que dá certo. Beijo!